Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Manual da Insulina. Aqui eu mostro as funções, as ações e as doenças que o excesso da insulina causa em nosso corpo. Eu sou Ale Assunção e o assunto do episódio de hoje é o que é resistência à insulina. Este é o assunto mais falado aqui no canal, sem dúvida, e eu vou continuar falando de diversas formas, de maneiras diferentes, para que todo mundo consiga entender o seguinte: resistência à insulina vem antes de diabetes tipo 2. Para reverter a diabetes tipo 2, é preciso tratar a resistência à insulina primeiro. É preciso diminuir a resistência. Primeiro, o que é resistência à insulina? É bom entender que resistência à insulina é um mecanismo de defesa das nossas células. Mecanismo de defesa contra o quê? Contra os elevados níveis de açúcar. Este é o primeiro ponto que você precisa entender. Mas vamos começar um pouquinho antes. O que é insulina? A insulina é o principal hormônio em nosso corpo e nós não conseguimos viver sem ela. Entre tantas funções importantes que ela possui, a principal função, a função primordial dela é controlar o nível de glicose no nosso sangue, para que ele não suba muito. Mas não suba muito o quanto? Quanto que é esse muito? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o nível de glicose no sangue. Esse é um conteúdo, é um assunto separado que nós vamos conversar em um outro momento. Mas é o seguinte, ela trabalha para manter o nível de glicose no sangue abaixo de 100 mg por decilitro. Mas por que apenas 100 mg por decilitro? Como falado no episódio de Refazendo o Prato, o açúcar ele é muito tóxico. Quando os níveis de insulina ficam elevados no sangue por muito tempo, as células e tecidos do nosso corpo deixam de responder às ações do hormônio como deveriam. Isso chama-se resistência à insulina. Resistência à insulina é uma condição em que acompanha ou até mesmo vem antes da obesidade, diabetes tipo 2, síndrome de ovários policísticos, fígado gorduroso não alcoólico e doenças cardiovasculares, para citar apenas algumas. O grande problema é que essas pessoas que sofrem dessas condições, dessas doenças, sequer sabem da existência da resistência à insulina. No consultório, não é falado para ela que ela tem obesidade, que ela está acima do peso ou que tem diabetes tipo 2 por causa da resistência à insulina. Se ela não sabe que precisa tratar a resistência à insulina, ela vai continuar tomando os medicamentos e aceitando as doenças. E isso está muito errado. Mas digamos que na sua consulta com o médico você falou sobre a resistência à insulina e ele pediu o exame. E agora? Como saber se você tem ou não resistência à insulina? Como ela começa? Por que ela começa? O que desencadeia? Você realmente pode ser afetado? Quais são as consequências, os sintomas? Para responder estas e outras questões, eu gravei esse vídeo para você, para te ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa doença. Como falei anteriormente, resistência à insulina é quando as células param de responder às ações do hormônio. Isso significa o seguinte, que a glicose no sangue vai subir e o pâncreas vai precisar secretar mais insulina para lidar com essa glicose. Essa função é muito ajustada, porque se subir muito, o corpo terá problemas, causará doenças, e se cair muito, outros problemas acontecerão, hipoglicemia, por exemplo. Então, é uma tarefa minuciosa que a insulina faz para ajustar o nível de glicose no sangue. Quando a glicose sobe, a insulina é secretada. Quando a glicose baixa, a insulina normaliza também. Este é o processo normal, natural do corpo. Mas, se a pessoa tem resistência à insulina, não é bem assim que acontece esse processo. Quando o corpo recebe muita glicose ou quantidades frequentes de glicose,
a insulina vai ficar elevada no sangue por muito tempo. E isso não é nada bom para a nossa saúde. Essa condição chama-se hiperinsulinemia. A partir daí, o corpo para de responder corretamente às ações da insulina. Por que a resistência à insulina acontece? Alguns fatores podem contribuir para o desencadeamento da doença. Assim, fatores ambientais e estilos de vida, genética. Pode, algumas pessoas sim, são realmente propensas a desenvolver a resistência à insulina. Porém, é um número muito pequeno. Se comparado com as pessoas que desenvolvem resistência à insulina por causa das mudanças alimentares. Boa parte dessas mudanças alimentares se deve ao fato do fácil acesso a calorias baratas que estão nas prateleiras do supermercado, que são produtos refinados, processados, cheios de açúcar. E por que eu estou falando exatamente isso aí? Porque eu estou me referindo a estes carboidratos. Que, ao entrarem no nosso sistema digestivo, são quebrados em moléculas de açúcar, aumentando a glicose no sangue. Essa glicose é fonte de energia, que o corpo nem precisa. E o que vai acontecer com ela? Ela vai parar no tecido adiposo, ela vai ser convertida em gordura e vai ser armazenada. Uma maneira de olhar, de entender a resistência à insulina, é olhar para o nosso fígado e os músculos. Oi? Como assim? O que eles têm a ver com resistência à insulina? Tendo em mente que o corpo está recebendo glicose diariamente em altas quantidades por vários anos e está armazenando ela, concorda que vai chegar uma hora que não vai ter mais espaço onde colocar, que não tem mais onde armazenar? O estoque do fígado é pequeno, cabem apenas cerca de 1.700 calorias. Já nos músculos, sim, a capacidade, esse tanque, digamos assim, de armazenamento, cabe em algumas milhares de calorias. Porém, vai chegar uma hora que eles vão estar cheios. E que estoque é esse que eu estou falando? Do que eu estou falando? Eu estou falando do glicogênio. A glicose é armazenada no fígado e nos músculos em forma de glicogênio, moléculas de açúcar unidas pelo potássio. Nós precisamos de glicogênio. Por que nós precisamos dele? É simples. Para evitar de morrer à noite. Oi? Como é que é? Como você acha que o corpo funciona quando você está dormindo? Você já parou para pensar de onde vem a energia para o corpo continuar funcionando? Do glicogênio. Ele é convertido novamente em glicose, entra no sangue e o corpo continua funcionando com as suas atividades. É por isso. A questão é a seguinte: depois de anos recebendo essa glicose, os estoques estão cheios, não tem mais onde guardar. Aí começa uma batalha entre as células e o pâncreas. As células já estão cheias de glicose, elas não querem receber, elas criaram resistência, elas estão se protegendo dos efeitos tóxicos do açúcar. O pâncreas, por outro lado, não pode deixar esse açúcar tóxico no sangue, ele precisa proteger o sangue, então ele libera mais insulina, ele lança doses extras de insulina para forçar essa glicose a voltar para as células. Essa batalha, essa guerra entre os dois, esse jogo, funciona por um tempo. Só que, por quanto tempo as células vão aguentar receber essa glicose? A glicose sobe no sangue e o que a pessoa faz? Toma medicamentos para forçar o pâncreas a liberar ainda mais insulina, seja lá de onde ela quer que o pâncreas libere insulina. Ela está forçando, ela está estressando o pâncreas a liberar insulina. Vamos ver se eu consigo explicar de uma outra maneira para você entender. Você já andou de ônibus? Você já entrou em algum ônibus que estava cheio, estava apertado? Agora, imagine o seguinte, que o ônibus é uma célula do seu corpo.
cada pessoa dentro do ônibus são moléculas de glicose. Toda vez que o motorista para, um passageiro entra. Para você seria o seguinte: toda vez que o motorista para, toda vez que você come, um passageiro entra. A glicose entra no sangue. Só que vai chegar uma hora que o ônibus vai estar cheio. Toda vez que o motorista para, passageiros entram, mas nenhum passageiro sai. O ônibus começa a ficar mais e mais cheio. Vai chegar uma hora que vai estar completamente cheio, concorda? Que tem pessoas em pé nos corredores, sentados na porta, não tem mais lugar. Com o seu corpo é a mesma coisa. A célula já tem glicose. Toda vez que você come, entra mais glicose. E você não está dando tempo para a glicose sair da célula. Qual é a solução? No caso do ônibus cheio, é o motorista não deixar mais passageiros entrar e em cada parada os passageiros começarem a descer. Concorda que se fizer isso, o ônibus vai esvaziar? E você, como você pode fazer isso? Bom, você precisa parar de colocar glicose no sangue em primeiro lugar. Esse é o primeiro ponto. Se você parar de colocar glicose, a sua célula vai ter tempo hábil para usar a que ela já tem. Com isso, a glicose vai diminuir no sangue e dentro da célula. Então vai ter espaço para entrar depois. Faz sentido para você? Conseguiu entender? Ficou melhor entender o que seria a resistência à insulina? A resistência à insulina não tem assim um sintoma, por exemplo, a febre para a infecção, digamos assim. Quando a pessoa tem febre, é o que? É um indício de infecção, certo? Então o problema da resistência à insulina é que os sintomas aparecem apenas com o diagnóstico de diabetes tipo 2. E por que isso acontece? Não tem como diagnosticar antes, ficar sabendo antes? Com certeza tem. Porém, é preciso prestar atenção, ficar atento aos sinais que vêm bem antes da diabetes tipo 2. Como, por exemplo, a gordura abdominal. Como assim? O que isso tem a ver? A gordura abdominal é um forte indício da resistência à insulina. Como e por quê? Olha só. A glicose esteve alta no sangue por um bom período de tempo. As células não receberam essa glicose porque elas já estavam cheias, elas estão resistentes. A insulina pega toda essa glicose, manda lá para o fígado converte essa glicose em glicogênio, um pouco desse glicogênio fica no próprio fígado e outro nos músculos, certo? Esse espaço nós já vimos. Só que com o passar do tempo não tem mais espaço para armazenar glicogênio. Então quando a insulina chega no fígado com essa glicose, o fígado não pode mais converter em glicogênio. Ele faz o quê? Converte em gordura. A insulina pega essa gordura e vai para onde? Tecido adiposo. E começa a armazenar lá. E aonde você acha, em qual parte do nosso corpo nós temos mais tecido adiposo? Em qual parte do corpo o tecido adiposo é maior, tem mais capacidade de armazenamento? Exatamente, na barriga. Então a insulina tem um tanque de armazenamento de gordura disponível. Por isso, a gordura abdominal, a gordura visceral, é um forte indício de resistência à insulina. Tem mais sinais? Tem outros sinais? Sim, temos. Fome. Vai me dizer que agora sentir fome quer dizer que eu tenho resistência à insulina. Sim e não. Vamos lá. A insulina ajuda na absorção dos nutrientes. As células, como estão resistentes, elas não só passaram a não receber glicose, como não recebem mais os nutrientes também. Então, as células não estão recebendo as vitaminas, minerais, proteína, gordura. Não estão recebendo. É por isso que vem a fome. As células estão com fome. Os nutrientes não estão entrando. A pessoa está comendo, mas os nutrientes não chegam para alimentar as células. Você conhece alguma pessoa que está acima do peso? Visivelmente, você olha
para a pessoa e sabe que essa pessoa está bem acima do peso, ela come o dia todo, mas está sempre com fome, e apesar dela passar o dia comendo, os nutrientes não estão entrando nas células, estão sendo perdidos. É por isso a pessoa come, mas os nutrientes não são absorvidos. Triglicerídeos elevados. Qual a relação deles com a resistência à insulina? No segundo episódio do quadro Refazendo o Prato, que eu falei sobre o açúcar, eu falei lá que o excesso de glicose, frutose, do açúcar em geral, é convertido em triglicerídeos. Mas não são apenas eles. As proteínas e as gorduras que não entram nas células, elas não podem ficar vagando por aí no sangue sem rumo nenhum. Se elas ficarem por aí, vão criar oxidação. Então o fígado não pode deixar elas lá. Então converte também em triglicerídeos. Então, além da pessoa comer muito açúcar e ter resistência à insulina, os triglicerídeos vão parar nas alturas. Então, os triglicerídeos altos podem sim ser um fator de resistência à insulina. Inflamação pode causar resistência à insulina? Segundo esta pesquisa que nós vamos ver agora, sim, pode. O que é essa pesquisa aqui que nós estamos vendo? Este estudo procurou explorar os mecanismos potenciais da resistência à insulina causadas pela inflamação, com o foco no tecido adiposo. Participaram desse estudo 20 pessoas, foram feitos exames de sangue, foram testados os níveis de insulina, foi feito o teste de tolerância à glicose, foi feito também biópsia no tecido adiposo. E olha o que aconteceu. A sensibilidade à insulina foi reduzida em 35%. Com isso, a resistência à insulina aumentou. E isso não teve efeito nas células beta do pâncreas. As células beta são as células que produzem insulina. Como então a resistência à insulina aumentou, sendo que as células que produzem insulina não foram afetadas? Como isso é possível? Porque olha só, essas inflamações foram no tecido adiposo. Endotoxemia que os pesquisadores falaram ali, é uma palavra bem difícil, complicada de falar, mas ela pode ser conhecida também, pode ser reconhecida por ser a LPS, ou seja, um lipopolissacarídeo, que é um componente de uma membrana celular de um certo tipo de bactérias. Essas bactérias, elas podem atravessar as paredes do intestino e chegar até as células adiposas, até as células do tecido adiposo, as células de gordura. Lá, a toxina LPS libera inflamações, ela provoca inflamações. Ou seja, essas inflamações foram na gordura e não no pâncreas. Por isso, as células beta não foram afetadas. A produção de insulina foi a mesma. Porém, essas inflamações no tecido adiposo atingiram os receptores, que fazem a sinalização da insulina para receber e enviar insulina. Cada célula possui, digamos, uma anteninha, que são os receptores. Eles enviam e recebem os sinais para o pâncreas para enviar e receber insulina. Então, essas inflamações interferiram, prejudicaram esses receptores, essas anteninhas. Os receptores não estavam conversando com a insulina, certo? Eles não estavam se entendendo. Tinha insulina, só que o receptor estava com problema. A sinalização do receptor da célula para receber a glicose da insulina não estava funcionando. Esse mecanismo foi quebrado. Por quê? Por causa da inflamação no tecido adiposo. Então, sim, inflamações podem causar resistência à insulina. Como saber se eu tenho ou não resistência à insulina? Os fatores que eu falei agora, sim, são bons indicativos, não só da resistência à insulina, mas da nossa saúde em geral, como a nossa saúde anda. Mas existe um exame em específico que é o melhor para dizer se o corpo tem ou não resistência à insulina. É um exame
que é o que está aparecendo agora na tela, é o HOMAIE, HOMAIE, que quer dizer o seguinte: modelo de avaliação da homeostase da resistência à insulina. Sim, o nome é estranho, é longo, difícil de falar, mas calma, você não precisa decorar tudo isso. Basta saber qual a importância dele, o que ele faz, o que ele diz sobre a sua saúde. Homeostase basicamente significa que o corpo ajusta as suas funções internas baseado nas reações externas, para ajustar elas e continuar funcionando perfeitamente. Como por exemplo, o corpo tende a manter a temperatura corporal em 36, 37 graus, a pressão sanguínea em 120 por 80 ou 12 por 8, a pulsação em mais ou menos 72 batimentos por minuto. Sim, depende da pessoa, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouco mais. E como a glicose não é diferente, o corpo precisa manter em um número saudável. E este exame, o HOMA-IR, verifica isso, mede o quanto o corpo está trabalhando para manter o nível de glicose saudável no sangue. Se o resultado for alto, significa que o corpo está com resistência à insulina, porque o pâncreas está trabalhando muito, produzindo muita insulina para manter esse número normal de glicose. Porém, se o resultado for baixo, está ótimo, o corpo é sensível à insulina, o corpo está respondendo às ações da insulina. E a fórmula é a seguinte: o nível de glicose vezes o nível de insulina dividido por 405. Resultados de 0,5 até 1,4 são esperados, são normais. Se for menos de 1 é o ideal. Menos de 1 é o ideal, significa que o corpo é sensível. Mas até 1,4 está tudo bem também. Porém, resultado a partir de 1,9, abre o olho, liga o alerta e coloca uma luzinha piscando aí, porque significa que o corpo está começando a ter sinais de resistência à insulina. O resultado passou de 2,9, pronto. Sinais ligados, alarme disparando, o corpo está resistente ao hormônio. Significa que você tem resistência à insulina. Esta fórmula explica, por exemplo, por que uma pessoa com nível de glicose normal já tem resistência à insulina. Meu Deus do céu, como isso é possível? Presta atenção. Digamos que o nível de glicose é de 90 miligramas por decilitro. Isso é um sonho para muita gente, não é? Imagina, 90 miligramas por decilitro, é um sonho. Mas a insulina é de 10 unidades. O que isso quer dizer? Se você jogar na fórmula, o resultado vai dar 2,2. Ou seja, já tem bons indícios de resistência à insulina. Então, olhar apenas o nível de glicose não é uma boa opção, porque olha só, a glicose está em seu nível normal, em 90 miligramas por decilitro, porque o pâncreas está produzindo muita insulina. A questão é até quando as células vão aceitarem essa glicose. Começou a entender por que olhar apenas o nível de glicose, fazer só o exame ali para ver o nível de glicose não é uma boa opção. O nível de glicose é apenas um sintoma da doença diabetes tipo 2. Não é a doença, é apenas um sintoma. Tá, mas você não quer fazer, não tem como fazer o exame. Calma, não tem problema. Tem um outro método de verificar se o corpo tem resistência à insulina ou não, muito mais barato, rápido, prático, e você pode fazer agora. Agora sim, você pode verificar agora. Tudo que você precisa é de uma fita métrica. Sim, apenas isso. E como isso acontece? Você vai medir a cintura, a região do umbigo,
e vai fazer o seguinte, vai pegar este valor e vai dividir pela sua altura. Se o valor for menos de 0,5, ótimo, parabéns! É um forte indicativo de que o seu corpo é sensível à ação da insulina. Se o valor deu mais de 0,5, calma, não é o fim do mundo, mas quanto mais elevado, mais alto o valor, pior é a resistência à insulina. Essa é a tendência de quanto mais gordura abdominal, maior seja a resistência à insulina. Não é a melhor maneira, a maneira mais precisa e perfeita, mas já é um bom indicativo de não só como está a resistência à insulina, mas sim como está a sua saúde no geral. Ale, eu fiz o exame, eu tenho resistência à insulina. O que eu faço? Como eu posso tratar isso? Bom, se o problema é ter muito açúcar, que causa muita insulina, a resposta, ao meu ver, é fácil e é óbvia. O objetivo é o que? Reduzir a insulina. Ponto. E para fazer isso é preciso diminuir o açúcar. Essa parte você já deve ter entendido a essa altura do vídeo, certo? Então tá bom. Então, para você fazer isso, eu vou te dar 3 alternativas. A primeira é a mais óbvia, lógico, não comer açúcar. Se você comer o açúcar, não tem jeito. A segunda opção é jejum. Eu já expliquei no primeiro episódio da série Refazendo o Prato sobre o jejum, que nada, absolutamente nada, diminui mais a insulina no corpo do que o jejum. Assiste depois o passo a passo lá, mas esta é a segunda alternativa. Essa combinação das duas alternativas é excelente, é perfeito para o corpo. Por quê? Não comendo açúcar, o nível de glicose no sangue não vai subir, ou seja, as células vão ter tempo para usar o que está armazenado. Com isso, o pâncreas vai normalizar o nível de insulina. Mas isso ainda pode melhorar com a terceira alternativa, que é o aumento de nutrientes. Como assim? Existem 2 nutrientes para quem tem resistência à insulina e diabetes tipo 2 que são de extrema importância. O primeiro nutriente é o potássio. O potássio ele ajuda a diminuir o nível de insulina e ele trabalha para resolver o problema do glicogênio. Lembra que eu falei que a glicose é unida com o potássio? Então, ele vai resolver esse problema. O segundo nutriente é a vitamina B1. Todo o complexo de vitamina B em si é de extrema importância. Porém, a vitamina B1, para quem tem diabetes tipo 2, é ainda mais importante. É, sem dúvida, o nutriente mais importante para quem tem diabetes tipo 2. A vitamina B1, ela tem funções no metabolismo dos carboidratos, ela protege os neurônios, ela ajuda na saúde dos olhos e mantém os vasos sanguíneos saudáveis, fortes, entre outras tantas funções. Então, quando o consumo de açúcar é grande, o corpo não vai absorver nutrientes. Os nutrientes, boa parte, serão eliminados pela urina. E nessa lista está o potássio e também a vitamina B1. O consumo desses 2 nutrientes irá melhorar o metabolismo da glicose, ajudar a controlar o nível de insulina e ainda melhorar outras condições relacionadas a diabetes tipo 2. Detalhe, estes nutrientes devem vir dos alimentos, dos vegetais, certo? Vegetais. Estamos chegando no finalzinho do vídeo aqui e eu quero dar um recado. Eu quero te dar um presente para você que me acompanhou até agora. No primeiro comentário, aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário, tem um link para você que precisa controlar o nível de glicose ou emagrecer. Se você está com problemas, não sabe o que comer, acesse o link aqui abaixo que você vai se surpreender com o que tem lá. Agora sim, vamos ao resumo deste segundo
episódio do Manual da Insulina. O que vimos aqui? O que é resistência à insulina? O que desencadeia a resistência à insulina? Por que ela acontece? Quais são os sinais, os sintomas? Qual a melhor maneira, qual o melhor exame para verificar o grau de resistência à insulina? E 3 estratégias para diminuir a resistência à insulina. Muito obrigado por ter me assistido, por ter me acompanhado. Se você ficou com alguma dúvida, digita no comentário aqui abaixo. Tem alguma sugestão de assunto? Quer que eu fale sobre algum assunto? Digita no comentário aqui abaixo. Quer fazer alguma crítica? Não gostou de alguma coisa? Coloca no comentário também, não tem problema. Obrigado pela sua atenção, até o próximo conteúdo.